sou a Raquel. Eu sou a Elisângela. E juntas vamos apresentar o podcast As Minas de Minas. E hoje trouxemos um assunto bem interessante, né? Mas antes de tudo, antes que eu me esqueça, a gente vai falar um pouquinho sobre do que se trata esse podcast. Não é mesmo, Elisângela? Ah, sim, muito importante, né? A gente trazer aqui a importância desse podcast. A gente vai falar sobre o quê? Bom, nós vamos falar de vários assuntos sobre expansão da consciência. Vamos trazer terapeutas holísticos, vamos trazer terapeutas integrativos e hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico e também maravilhoso, né? Para quem vivenciou, eu particularmente vivenciei e amei. Gostei bastante da experiência. Mas é um assunto que traz bastante debate, né? sim, no meio sim. terapêutico, entre os psicólogos, etc, que é a constelação familiar sistêmica. Ah, que legal, né? Quem é o nosso convidado? Hoje então nós estamos trazendo uma pessoa muito bacana, um terapeuta muito incrível aqui da cidade de Poços de Caldas, o terapeuta integrativo. Olá! Que alegria estar com vocês, Raquel e Elisângela. Meu nome é Eric Fabiano. É uma alegria estar aqui hoje e falar de constelação familiar. Muito obrigada, Eric. Obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Você quer começar? Bom, vamos começar, né? A gente tem que começar, uma hora tem que começar, não é mesmo? Tem que começar e que termine bem. Ai, Eric, então, Eric, conta um pouquinho pra gente, né, sobre a constelação familiar. Se você puder falar quem criou, quem trouxe, como que chegou essa informação aqui no planeta Terra. Conta um pouquinho para nós. Então, eu começo dizendo que é um prazer estar falando de constelação familiar. Ela chegou na minha vida há mais ou menos 10 anos e foi algo que me trouxe muita consciência. Então, a partir desse momento, eu comecei a vislumbrar, né, me tornar um constelador. E entrar em contato com essa terapia, né, foi algo que trouxe um movimento na minha vida muito importante, né? Então, o conceito de constelação, eu começo falando que constelação familiar é um grande sim à vida, né? Sim a tudo que veio dos nossos ancestrais, né? É uma concordância, uma aceitação plena da vida e com esse movimento que nós hoje podemos fazer de forma diferente, né? E a constelação familiar, então, é uma abordagem sistêmica. Ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Helling, né? Com esse nome constelação familiar. O primeiro encontro, né, com esse tema constelação familiar foi em 1982, né? Esse conhecimento da constelação, Bert bebeu de muitas fontes, né? Ele estudou programação neurolinguística, ele estudou a parte da psicoterapia, ele estudou fenomenologia. Então, assim, ele foi conhecendo. Ele fala que ele não criou um método, né? Ele viu um método acontecendo e ele só compilou isso através dos ensinos dele. Então, ele fala que ele não inventou, ele viu isso acontecendo e nos trouxe essa ferramenta, né? Então, assim, a constelação familiar, ela ajuda a gente a olhar para o nosso sistema familiar e ver em que ponto que nós estamos emaranhados. Emaranhados é como se a gente não conseguisse fluir na vida por alguma questão que envolve o nosso sistema familiar, né? É lógico que a gente pode estar, tipo, eu estou no emprego porque eu não gosto, mas eu posso estar no emprego que eu gosto, mas vinculado a algo do meu sistema. Eu não posso ser feliz no trabalho, eu não posso prosperar, eu não posso me desenvolver, né? Então, a constelação olha para questões inconscientes, né, e coloca isso em ordem, né? E essa ordem, como é que é colocar isso em ordem, né? Então, esse aí foi o grande... que Bert nos trouxe, né, de mais fundamental dentro da constelação, que são as leis sistêmicas. Então, quando a gente olha para o nosso sistema através das leis sistêmicas,
isso não está com esses emaranhados que eles chamam. Basicamente, o conceito da constelação é esse. Então, a gente começa daí a olhar para essas leis, que são as leis sistêmicas, né? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou meio que para um exemplo prático. Tipo assim, vamos dizer assim, às vezes a gente ouve muito dizer assim, minha mãe, né, a mãe de fulano teve filha nova, não se deu bem no relacionamento, daí essa filha cresce e parece que a história repete, aí fica grávida nova também, e também com dificuldade de relacionamento, às vezes o relacionamento não dá certo. Isso é o que se trata a constelação familiar? A gente poderia dizer que isso é um ciclo repetitivo, algum emaranhado familiar? Isso é o que a constelação chama de repetições de padrões, né? E eles falam que é por amor que a gente repete esses padrões, né? É como se eu repito o padrão, eu pertenço. Então, se a gente começa a fazer diferente, gera um desconforto. Só que esse desconforto é algo que a gente pode ir além do que o nosso sistema fez até aqui, né? É o que eles chamam de boa consciência e má consciência, né? A boa consciência é a repetição desses padrões. A minha mãe fez, eu faço. E ali eu me sinto leve. Só que, de repente, eu estou repetindo, eu fico leve, mas não fico feliz, né? Porque estou só repetindo um padrão, né? Eu não estou seguindo o que condiz com a minha alma, com a minha vontade, mas em essência, né? E a má consciência é a gente fazer diferente deles, né? A gente seguir outros caminhos, né? Eu estou num relacionamento, os meus pais, um exemplo, meus pais não foram felizes no casamento, né? Eu posso fazer diferente disso, eu posso ir além, né? Beth nos traz que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, por isso, porque a gente pode fazer diferente. Mesmo tendo a sensação do não pertencimento, né, por estar fazendo diferente, quando a gente vai além, o nosso sistema é como se nos aplaudisse, né? Ele conseguiu ir além do que fomos. Então, a importância da gente Tem convidado especial. O Eric, você falando aí, eu fiquei imaginando igual quando a gente tá numa roda, né? E tem ali um monte de gente conversando sobre uma roda familiar, por exemplo. Aí a gente chega nessa roda, aí tá todo mundo falando. Aí a gente, para poder, às vezes, ser aceito nessa roda, às vezes a gente fala de assunto que a gente nem quer falar, né? Sim, É mais ou menos isso, né? A gente vai somando padrões, vai repetindo padrões na nossa vida, como nesse sentido, por exemplo, eu não quero aquilo, mas não, vou falar mal da outra pessoa, mas mesmo que eu não quero, mas eu tenho que estar ali junto com o pessoal da família. Esse repetir padrão é mais ou menos dessa forma, assim, a gente nem tem noção, mas a gente repete e acha que seria isso. É a mesma sensação. Para a gente pertencer àquele grupo de amigos, se eu não falo mal, eu não pertenço àquele grupo. É como se... Ela vai tomar sua água. Pode tomar. Não pode ser mais Faz parte divertido, né? do... Da limpeza energética do ambiente, né? Pegou o microfone, meu filho, pelo amor de Deus. É verdade. Ai, que divertido que tá sendo. Aí as sugestões parte do campo, se você isso é legal. Quem que ela está representando no campo, né? Mas é exatamente isso, né? Isso é tão interessante que quando a gente vai ganhando força dentro do sistema familiar, por exemplo, mesmo que pareça que a gente está indo contra o nosso sistema, a gente tem força, né? Eu falo, não, eu quero isso, eu mereço isso, né? Eu aceito do jeito que eles fizeram, mas eu dou um passo adiante, né? Então, isso grupos de amizade, relacionamento afetivo dentro do trabalho, né? Às vezes, outro dia eu fiz uma constelação e foi muito bacana, que a pessoa chegou e falou assim, não, eu estou resolvido com meu pai, né? Tá tudo certo, eu quero olhar para a minha profissão, né? Já olhei para o meu sistema. Então, a gente colocou lá
o que impedia ele de um caminho profissional próspero, né? Representando, colocamos ele. Então, os dois se distanciaram, né? Como se um olhasse para o outro. Aliás, desculpa, os dois se aproximaram, o impedimento e a pessoa. Né? E quando entrou o pai aí distanciou dele e aproximou do pai. Então, ali tinha algo reverberando nele que ainda influenciava o que o pai trouxe dentro desse sistema. Então, assim, a gente fala que constelação não é uma única vez que a gente olha para esse tema e a gente já resolveu. Porque é uma aceitação interna, uma concordância interna. Porque, às vezes, a gente continua no julgamento, né? A gente olha para o pai e fala, meu pai não conseguiu prosperar, ele não conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Então, às vezes, a gente está no julgamento ainda, né? A gente compreendeu, mas verdadeiramente a gente não aceitou aquilo internamente. Então, esse fluxo de energia não chega. Quando fala assim, nossa, porque eu já olhei para isso, mas existe algo, uma barreira interna ainda, que nos impede de receber esse fluxo de vida. Que, na verdade, nada mais é que um fluxo de vida, né? Porque não é esse homem comum, esse pai. É o fluxo de vida que chega até nós. E é essa energia que a gente precisa de uma aceitação plena e total para que a gente possa caminhar na vida. Eu percebo que a gente fica preso na historinha, né? Todo mundo que acontece, né? Toda família, toda situação, você vai ficar preso, porque aconteceu isso, minha mãe fez isso, e porque isso me dói, isso me machuca, e parece que a gente fica preso nesse mental dessa história. E talvez a constelação venha mostrar que, tipo, olha, não importa a história, tipo, aconteceu, beleza, mas e aí? É daqui adiante, assim, como a gente lida com isso e segue em frente, né? Porque parece que a gente quer ficar remoendo, né? A gente gosta de remoer. Eu vejo dois caminhos, né? Um caminho é de olhar para esse passado, mas no sentido de acolhimento, né? Eu vejo as minhas dores, vejo o que me aconteceu, eu olho para essa criança, né? A nossa criança traz muitas questões inconscientes, né? Ela está ali num local muito vulnerável, né? Sem uma estrutura egóica formada, então ela está ali à mercê do cuidado dos pais. Então, às vezes, isso realmente não acontece. E a criança espera muito, né? E, naturalmente, os pais nunca vão conseguir suprir o que essa criança, a demanda dessa criança. Então, olhar para isso, olhar para o que faltou, e nós adultos hoje, acolher isso, acolher essa instância, né? Que às vezes as pessoas falam assim, criança interior, né? Aí às vezes fica com essa dificuldade de entender isso. Na verdade, a criança não é aquela que ficou lá atrás, é o que permaneceu em nós, né? O que permaneceu em nós que a gente não conseguiu fluir, é uma energia parada, né? Você está ali de repente ainda buscando um afeto, um abraço, um olhar, né? Então, olhar para essa criança hoje é acolhê-la. Só que nós que temos que fazer isso. Eu sempre, às vezes as pessoas estão esperando os pais fazerem, mesmo os pais que desencarnaram, né? Como se a pessoa estivesse esperando algo ainda, né? Passa a vida toda e às vezes desencarna ainda esperando dos pais. Só que se os nossos pais estivessem na nossa frente e fala, filho, eu quero acolher a sua criança. Mesmo assim, isso não vai ser suficiente. Porque quem pode acolher essa criança somos nós. É uma energia que está dentro de nós. Enquanto nós somos crianças, eram os nossos pais, mas agora somos nós. E o outro caminho, que é o segundo caminho, é aí sim a gente tomar a decisão de seguir a nossa vida, né? De seguir para frente, né? A gente não ficar preso em questões, como você comentou, né? As coisas pequenas, né? No sentido assim, vou ficar preso aqui nesse lugar, porque às vezes tem pessoas que no lugar de vítima, para elas é mais confortável. Essa palavra vítima às vezes é pesado, mas às vezes nós nos encontramos no lugar de vítima, né? Parece que esse lugar é familiar para a gente, de alguma forma, né? E a gente não quer tomar a direção da nossa vida, né? Que é esse sim, esse grande sim, né?
apesar de, eu vou para a vida. Eu vou fazer os meus feitos, as minhas realizações. Os meus pais me deram que foi suficiente, né? É a vida, né? É o maior bem que a gente pode receber deles. O Eric, e a constelação, ela é através, quando você fala do pertencimento, ela é através de quem deu a vida. Aí, se é de quem deu a vida, no caso de uma pessoa adotada. Bom, na verdade, assim, a vida veio dos nossos pais, mas fomos adotados, existem os cuidadores, eles entram no nosso sistema, né? Então, assim, ao invés da gente olhar para um sistema, nós vamos olhar para dois, mas honrando o que veio primeiro, né? Porque de onde veio a vida que acontece esse fluxo energético. E entrou depois esses pais cuidadores, né? Que nos educaram. Então, a importância de reconhecer os pais que deram a vida, né? Porque às vezes a família que adota nem comenta às vezes sobre a família que gerou a vida, né? E é como se a pessoa ficasse internamente procurando, né, algo que faltasse, às vezes com esse sintoma de vazio existencial, né, que a pessoa não sabe de onde vem. Então é por isso que no momento certo a importância de conversar com essa criança e colocar para ela sobre esses pais biológicos. Seria isso. Então não é legal, né, esconder a verdade. Tipo assim, tem muitos casos de pais que adotam filhos e não conta a verdade, né? Às vezes finge que a pessoa não é adotada, que é filho biológico. Isso não é legal. É porque a pessoa vai ser, o campo, ela vai sentir que algo falta, né? Ela vai sentir ali que ela não está completa na vida, né? Então, a importância de dar lugar, porque aí a gente entra, então, nesse local que a gente pode até falar um pouco das ordens do amor, e começa aí pelo pertencimento, né? Todos têm o direito de pertencer, não pode haver exclusões. Então, quando a gente não fala para esse filho que os pais dele biológicos são outros, a gente está excluindo duas pessoas que são as pessoas mais importantes. E Importante, independente do que aconteceu, né? independente do que aconteceu. Porque, com certeza, essa fala, eu penso que a pessoa que está ouvindo vai falar assim, a importância, como assim? Me criou, não me deu, me sei lá o quê, me deixou na rua, né? Vem esse, lógico, é um sentimento de abandono, é terrível. Sim. Mas esquece que graças a essa pessoa que teve a vida, né? Sim, sim. Acolher isso, né? Porque realmente houve uma falta, né? E há uma lacuna aí que vai ter que ser preenchida, né, com terapias e olhar para isso. Mas reconhecer também essa vida que veio desses pais biológicos é muito importante, né? Tem um termo também que fala, dentro da constelação, que a negação dos nossos pais é um caminho de fracasso, né? Então, quando a gente não olha para isso, a gente não consegue prosperar na vida, né? Porque a mãe, a maternidade, é uma energia de vida, de amor, né? Se a gente não olha para isso, a gente não está olhando para a nossa vida. Uma coisa importante do que você falou, que na verdade é olhar para esses pais biológicos não quer dizer uma aceitação de um homem comum, de uma mulher comum. É a aceitação desses que geraram a vida. Porque às vezes a gente está muitas vezes olhando para um homem que uniu com uma mulher e juntos tiveram um filho. Não. A gente tem que olhar para esses pais, né? Para essa mãe, para esse pai que geraram essa vida. Então esse grande sim é a eles. Agora, um segundo momento esses pais, esse homem e essa mulher, de alguma forma me trouxe essas questões, que agora eu olho para isso. Percebe que tem uma diferença? Uhum. Né? Porque às vezes a gente está julgando essas pessoas comuns, como nós, né? Que podemos errar, que somos falíveis,
que a gente pode também fazer isso com os nossos filhos, né? E quem sabe que esse doar, não estou falando que são todos os casos, né? Que essa mãe doa esse filho ou deixa esse filho por amor também, né? Que ela não conseguiu, ela tem consciência que ela não consegue exercer esse papel de mãe. Então, de repente, é melhor para o meu filho deixá-lo, né, do que passar por tantas necessidades. Então, assim, olhar para essas ordens do amor é muito importante. Beth fala que elas estão influenciando a nossa vida, queira a gente veja ou não. Então, como a gente estava dizendo, o pertencimento, né? Exclusões. Às vezes um aborto é um tipo de exclusão, né? Às vezes a mãe tem 2 filhos, né, vivos e não conta esse aborto. Ele tem que estar ali, né? Se ele é do meio, então ele tem 3 filhos, sendo que é do meio, não sobreviveu, não nasceu, né? Então dá esse lugar. Antigamente ficavam pessoas internadas em hospitais psiquiátricos e as pessoas não eram nem faladas dentro da família, como se não existisse, né? Então, incluir é importante. Pessoas que às vezes apresentam dentro do sistema familiar algum tipo de problema, às vezes um alcoolismo, às vezes um assassinato, ou às vezes é uma pessoa que não tem tanta proximidade da família, né? Então, incluir aquela pessoa, independente de qualquer coisa, ela faz parte, né? Bom, Eric, agora que você falou um pouquinho sobre a lei do pertencimento, qual seria a outra lei interessante para a gente aprender hoje? Seria a segunda, a hierarquia. O que nos traz a hierarquia? É esse respeito aos que vieram antes, né? É o respeito a essa ordem, né? Como, bem simples, os nossos pais vieram antes de nós. Então, é a gente honrar essa vida que veio deles, né? E assim sucessivamente, aos nossos avós, aos nossos bisavós. Dentro disso, há várias formas de acontecer o emaranhamento. A minha avó cuida de mim, mas no lugar de mãe. Às vezes tem pessoas que são criadas pela avó, que consideram a avó pela mãe. Já viram isso? Assim, de estar, minha avó é minha mãe, né? Não, a sua avó não é sua avó. E a importância de quando se toma consciência disso é dar um lugar, né? Da avó falar, não, a sua mãe é a minha filha, né? E eu sou apenas a sua avó. Então, entender essa dinâmica, sabe? Tomar consciência dela, porque o fluxo de vida, ele vem de forma sucessiva, né? Se eu estou pegando um fluxo que é lá da minha avó, eu estou cortando o vínculo com a minha mãe. E esse fluxo não chega até mim, né? Eu estou olhando para quem veio antes, né? E há outras formas também, dentro de um relacionamento, às vezes a pessoa, o marido está ali representando, às vezes, um pai. Às vezes a pessoa está se relacionando, buscando um pai, sendo que, na verdade, ali é um relacionamento afetivo. Como é que eu vou ter desejo por alguém que representa o meu pai? Isso também causa um emaranhamento. E na relação com irmãos também, tem uma ordem de chegada, né? Se eu tenho um irmão mais velho, é preciso respeitar essa ordem, né, de chegada dentro da família. Então, essa seria a segunda lei, que é também muito importante. E a terceira e última é o equilíbrio entre dar e receber. Esse equilíbrio entre dar e receber, ele não se aplica com os nossos pais, porque eles nos deram a vida, os nossos pais nos deram a vida, e não tem como eu retribuir essa vida aos nossos pais. Como é que eu faço isso? Eu passo a vida adiante, né? Se eu resolvo não ter filhos, é através do meu trabalho, dos meus feitos diante a vida, né? Então, tudo que eu faço é uma maneira de passar a vida adiante também. E dentro de uma relação afetiva, por exemplo,
é a forma que a gente mais vê desequilíbrios, né? É lógico que pode ser relação entre amigos, entre irmãos, mas no relacionamento afetivo é que a gente pode mais ver isso acontecendo. Às vezes uma pessoa está dando, dando, e a outra só está recebendo. Quem está recebendo, muitas das vezes, se sente fraco, né? Porque ela não está podendo fazer o papel dela dentro da relação. Se a gente for pensar de repente, nossa, que gostoso receber, mas ali há um desequilíbrio, né? Quem recebe muito se sente fraco. E quem dá muito também acaba se sentindo cansado, né? Porque, no fundo, por que aquela pessoa está dando muito, né? O que ela está querendo por trás disso, né? De repente, ela quer receber de um pai, né? Ela está buscando na relação ali o papel de um pai, por isso que ela está fazendo muito para ela receber. E isso nunca vai ser preenchido, porque quem dá o que ela quer é o pai. E ali ela está vivendo a vida como companheiro, né? Como marido. Então, isso é igual quando eles falam assim que a pessoa está casada energeticamente com outra pessoa, é mais ou menos isso? Isso. Porque se eu estou casado, né? Ali naquele sentimento que aquela pessoa é meu pai, eu não estou ali enxergando meu marido, né? Então aquela relação é algo que não vai fluir. Às vezes, por exemplo, que eu vejo muitas pessoas falarem que não sente desejo sexual com o marido, então isso tudo interfere. Esse casamento energético, por exemplo, pode ser de várias formas, inclusive nisso. Sim, se a gente olha ali, né, e está vivendo, buscando dentro de nós um pai, essa questão, né, do desejo, isso, isso não vai acontecer, né? Isso pode acontecer no início, né? Tem ali aquela explosão, aquela paixão, mas no decorrer do tempo você vai começar a ver ali o que você tem buscado, né? Então, por isso que é importante essa ordem. Esse é o meu marido. Eu vejo nele o meu marido. O meu pai é essa pessoa. Então, é dando lugar para essas pessoas, né? Porque senão a gente vai começar a esperar coisas do nosso marido que não é dele, não é da capacidade dele. Ele não pode nos dar. E às vezes acaba gerando também uma frustração, né? Eu estou esperando essa relação que eu não tive do meu pai. Então, essas três leis são muito importantes, né? Então, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber. Então, por isso que Bert nos traz, quando isso não está ordenado, em equilíbrio dentro das relações, a gente tomando ciência ou não, gera o que se chama de emaranhado, né? Emaranhado nada mais é do que a vida não fluindo, né? É como se a gente estivesse preso a questões, acontecimentos da nossa infância, que a gente não conseguisse caminhar com fluidez. Eu já ouvi dizer que é muito comum a gente buscar, no caso, né, as mulheres buscam no relacionamento pessoas, né, que são parecidas, né, com o pai ou o oposto do pai. Mas, de alguma forma, inconscientemente, é como se ela estivesse buscando o pai. É isso mesmo. O que a gente vê nisso, né? Como ela não teve uma relação com a mãe que atendeu às necessidades, é como se algo dentro dela estivesse buscando repetir esse padrão do lado de fora para ver se as coisas têm uma solução, né? Só que isso quem vai resolver somos nós internamente, que a gente não recebeu, né? Só que isso é isso que a constelação traz. Eu acho que é o principal caminho da constelação, trazer para a gente esse inconsciente, o que não estamos vendo, que está me gerando esse desconforto na minha relação. Às vezes é uma questão de dar lugar a isso tudo. Às vezes a gente faz uma constelação e a pessoa, estou mais leve, agora eu vejo, né? Agora eu sigo de uma forma diferente, agora eu faço isso pela minha vida, né? O que eu não recebi dos meus pais. Então é uma questão de consciência. Porque senão você vai repetindo, né? Você sai de uma relação e fala, não, agora eu não quero mais que isso aconteça na minha vida. Agora vai ser diferente, é isso mesmo, né? E aí encontra novamente o mesmo padrão,
as mesmas buscas Exatamente. e, de certa forma, vai gerando uma desmotivação dentro da gente, né? Às vezes a gente até passa a não querer buscar as relações por essas frustrações que a gente tem. Então, olhar para tudo isso, né, para esse inconsciente que muitas vezes está nos comandando, é encontrar uma liberdade, né? Agora eu quero encontrar um parceiro, não um pai. Não. Isso faz a nossa Não vida fica fluir. relacionamento de sombras, né? Sim, Quer dizer, eu sim, busco no outro aquela sombra minha que está ali guardadinha, o outro eu vou atrair isso, né? Por isso sim. que quando a gente toma consciência muda, não é? A gente traz essa sombra, integra ela a nós, né? Ela faz parte. Eu vejo, eu olho para isso, né? Eu olho o que me faltou e acolho tudo isso dentro de mim, né? Não é uma coisa assim tão fácil, né? Que a gente fala assim, nossa, não. Mas a partir do momento que a gente diz um sim para isso e, 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 e toma consciência e ordena isso, né? Agora eu faço por mim. Eu gosto muito dessa frase, agora eu faço por mim. Porque é em nós, né? Não está no outro. Senão a gente está sempre buscando no outro uma resposta, algo que a gente não conseguiu, e é frustrante isso. Eles falam que relacionamento é muito esse transbordar, né? E é isso, né? Eu sou inteiro, né? Com os meus pais atrás de mim, né? Eu recebi a vida, então não me falta nada, porque eu tenho a vida, né? E eu vejo a outra pessoa também inteira, com os pais dela, atrás dela, né? Eu sinto uma força, ela sente uma força em mim, e a gente escolhe, vamos seguir juntos, transbordando essa vida que a gente recebeu. Isso é uma atitude mais, né? Do mais para a vida, né? De um adulto. Então, às vezes, a gente está muito nessa esfera infantil e a vida não flui, né? Uma criança não casa, uma criança não prospera, né? Uma criança, ela não tem poder de escolhas que vão levá-la para uma vida do mais, né? A criança quer brincar, né? A criança, então, às vezes a gente está nessa atitude. Por isso que às vezes a gente não está dentro das relações da maneira que a gente gostaria. Uhum. Eric, e sobre o campo, né? Que jeito que a pessoa pode fazer constelação? Por exemplo, hoje eu já vi que tem de água com bonecos. Conta um pouquinho aí como que funciona. Os Uhum. tipos, né? Se assim posso dizer. Sim. O meio que a constelação acontece é o que a gente chama, e que Bert Helling estudou, é o campo morfogenético, que é esse campo de informação. Isso é um campo que foi estudado por Rupert Sheldrake, né, que é o inglês, que as informações estão dentro desse campo. Então, ela pode acontecer de qualquer forma em moldes, né, estudados, né? A constelação, por exemplo, individual com bonecos. O campo está ali aberto, então a gente vai fazer a movimentação com os bonecos, né? Ela acontece de forma individual. Ela pode acontecer também com representantes, então são pessoas que estão ali representando o sistema daquela pessoa. Então, dentro desse campo, ela vai começar ali a sentir sensações, sentimentos que as pessoas, a partir do tema que o cliente trouxe, dentro daquele campo, né? A constelação pode acontecer até com objetos, às vezes cadeiras, às vezes uma almofada, porque isso está ali representando pessoas da família. Então a gente vai fazer movimentos de ordem. Não vai ter fala nessa constelação, mas vai ter a ordem. Então, aonde inconscientemente eu coloquei o meu pai nesse campo? Aonde eu coloquei a minha mãe? Né? Aonde eu estou? Para onde eu estou olhando? Então, a partir disso, a gente ordena isso para que a pessoa possa seguir fluindo. Né? Às vezes a gente olha para uma constelação e fala, nossa, que tanto de emaranhado, né? Aonde eu estou nisso tudo? Às vezes eu estou ali do lado da mãe e o pai distante. Então, às vezes, a hierarquia aí, ao invés de eu estar no lugar de filho, eu estou no lugar de marido.
Às vezes acontece algo, né? Às vezes uma separação, traição, às vezes a morte do pai, o distanciamento do pai da família por algum motivo, e ali não há inclusão desse pai, né? Então o filho passa a ficar nesse local. E isso é muito pesado, né? Pensa bem, um filho que ali tem um papel de pequeno está assumindo o papel do pai. E tira essa força desse pai, sabe? Independente dele estar presente ou não, essa energia existe e ele tem que ter um lugar. A gente pode receber a energia do pai mesmo ele não estando presente. A gente toma consciência. A energia e a vida fluiu dele. Então, o meu pai me deu a vida. E eu tomo a atitude que a gente vai tomando consciência e nos colocando no lugar. Quando eu falo, nossa, eu sou somente filho, esse é o meu lugar, né? Agora eu vejo que dá uma paz, uma tranquilidade, né? Eu olho para minha mãe, mãe, eu não sou o seu marido, eu sou somente o seu filho. E nesse lugar eu tenho força. Eu sinto muito se em algum momento eu quis entrar nesse lugar de pai, de seu marido. Isso é muito pesado para mim. Então a gente reconhecer essas dinâmicas e sair desses lugares trazem para a gente essa leveza. Gente, Acho que é isso, né? É isso aí, porque agora o vizinho resolveu fazer a cantoria aqui do lado. Vamos ver se não vai sair no vídeo, né? A musiquinha. Mas faz parte, né, da sonoplastia. mas às vezes vai me Tomara, pegar. né? Tomara. Mas acho que é isso, Acho que então, esse gente. Eu não acho que fica- Acho que você fala um pouco, né, onde você atende, essas coisas, né, do teu trabalho, onde que... Como te achar? Como te acha? Sem considerações finais. Também, Claro. depois no final você... Pode falar, ué. Fala as considerações, depois você deixa seu contato. Então, como considerações finais, né? É a gente dizer esse grande sim para a vida. Né? E é um sim que vai nos beneficiar muito, né? E a gente vai encontrar um movimento de vida dentro de nós. Às vezes na atitude de criança, né, que às vezes temos, a gente fica paralisado, né? E a vida não faz o movimento, né? Então, quando a gente fala tomar os nossos pais, tomar a vida que veio dos nossos pais, é essa aceitação de tudo que foi, porque se a gente olha para trás, a gente não pode fazer nenhum movimento, porque está no passado, né? E a gente olha para esse momento presente, aí sim a gente pode fazer algo. Então essa plena aceitação, essa gratidão pela vida, estamos aqui só por eles, né? Se não fosse essa vida, nem estaríamos aqui. Se fosse um outro pai, eu queria que meu pai fosse outro. Não seríamos nós. Seria um outro DNA, seria um outro campo energético. Então a gente não estaria aqui, né? Deixar um pouco de lado o julgamento. Às vezes a gente está numa posição de muito julgamento, né? E mesmo que a gente tenha ido além na vida, mesmo que a gente tenha feito outros movimentos, aceitar, né? Dizer esse sim, né? Sem entrar nesses julgamentos. E assumir o nosso lugar de filho, de pequenos, né? Sem querer estar num lugar de salvador, de mais do que eles, né? E às vezes a gente tem um movimento na vida, mas também a gente continua querendo cuidar dos nossos pais como lugar de pais, não um lugar de filho, né? Então que a gente possa ter esse sentimento, acima de tudo, de gratidão e seguir a vida, né? Seria isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de partilhar um pouquinho da constelação familiar, que é algo tão grande e que é algo que a gente vai tomando consciência a partir do que a gente vai vivendo, né? São muitas experiências, com cada cliente, tem muita gratidão, né? Cada momento que eu passei, porque é uma vida, né? Quando a gente faz uma constelação, a gente participa de um filme da vida de cada um, né? Então é com muito respeito, com muito amor, que eu faço esse trabalho. Esse trabalho acontece
da Casa Hermes, né, na Avenida Rômulo Cardillo, número 650, no bairro Jardim Ginásio. Vocês são convidados todas as quartas-feiras, às 19 horas. Tá? Vou deixar meu celular, né? 035 9157 5599. Entre em contato, né? Para a gente confirmar, né, a presença de quem gostaria de conhecer, de participar. E na Casa Hermes atende diversas terapias, né? A gente está aberto lá a recebê-los. E gratidão, mais uma vez, a vocês duas pelo trabalho lindo, né, de divulgar isso. Eu acho que a gente precisa disso, né, dessa divulgação, que a gente está levando amor. Né? Acima de tudo, a gente está levando amor para as pessoas que chegam até nós, né? Seja através, né, da sua forma de trabalhar com seus produtos, seja a Elisângela como terapeuta, que a gente está querendo levar amor. Exatamente. Obrigado. Gente, eu gostaria de pedir para vocês que vocês, se vocês gostaram, né, desse vídeo, vocês deixam o like, compartilha o link com um amigo, um conhecido que vocês acham que seria legal saber mais sobre esses temas. A gente também vai subir o vídeo pro YouTube. Aí lá no YouTube a gente pede também que vocês comecem a seguir o canal, tá bom? E eu vou deixar o meu contato para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho lá na loja com cosmética natural e vegana, tá? O meu arroba é terapêutica.pc, terapêutica com TH, tá bom? E a Elisângela agora finaliza aí, deixando o contato e a mensagem final dela para vocês. Muito obrigada a você, Eric, você, Raquel, né? Essa oportunidade que a gente está aqui. A gente sabe que nós somos uma onda de informação só no universo, né? Então não existe acaso. Até quando o gato subiu na mesa, eu falei, uau, universo, o que está certo sobre isso, né? O que o gato vem trazer, como você disse, ele faz parte do campo e foi embora, né? Então ele fez a parte dele e algum movimento ele trouxe. A música que está lá no fundo, então tudo faz parte dentro desse contexto, né? Chamado vida. E só tenho a agradecer, né? Eu vou deixar aqui meu Instagram, também sou terapeuta holística, terapeuta Elisângela Pacete, terapeuta holística. Tá no Instagram também. E muito obrigada, né? A todas essas pessoas maravilhosas conectadas a todos nós. E logo teremos, né? Logo teremos o próximo vídeo. Vamos seguindo a gente no Instagram, gente. Segue a gente que a gente vai estar sempre compartilhando o que vai acontecer, né? Os próximos vídeos que a gente vai estar colocando lá para vocês assistirem. Então, segue a gente que aí vocês ficam por dentro de tudo, tá bom? Vamos finalizar então o podcast As Mina de Minas. É nóis, Raquel. É nóis. Bora, uai! Bora, uai! Segue a gente, tá? Beijo, até o próximo programa.